A dona Edla, coincidentemente, está aqui hoje. Eu até relutei, mas eu acho que eu vou lembrar disso aos irmãos, que ontem completou 15 anos do falecimento do seu Luiz. 15 anos, não é? Por que apesar da dona Edla estar aqui, eu estou lembrando? Porque o seu Luiz não é um coitadinho. Ah, morreu coitadinho, né? Isso é uma mentalidade pagã. Isso é uma mentalidade anticristã. Se nós cremos naquilo que nós lemos na Bíblia, nós sabemos, temos plena convicção, plena certeza de que ele faz parte da, como é que a gente chama? Igreja o quê mesmo? Triunfante. A igreja triunfante. Não é a igreja perdedora, não é isso? Não é a igreja cansada, não é a igreja esgotada, é a igreja triunfante. E triunfante todo tempo. Não é? Não é a igreja que triunfou, é a igreja que triunfa e está triunfando sempre. E eu creio que ele está lá, nos acompanhando. Não é? O apóstolo Paulo diz que quando nós estamos desse lado do portal, nós vemos como por um espelho. E ele está se referindo àqueles espelhos mais comuns de bronze polido, que a gente não conseguia ver os contornos direito, era um tanto quanto nebuloso, né? Mas agora, quando ele estiver com Cristo, ele vai ver perfeitamente, né? Então, aqueles que partiram e estão com Cristo, veem perfeitamente. E como diz o apóstolo Paulo, né? Morrer e estar com Cristo é infinitamente melhor do que estar aqui. Não é? Então, glória a Deus pelos nossos irmãos que já estão lá. Minha irmã, né? Um pouco mais de 2 anos, glória a Deus por isso. Né? Dona Dione, né? A Kátia, né? Fevereiro, né? Agora, recentemente. Então, glória a Deus por eles. Voltando a nossa atenção, irmãos, para Gálatas capítulo 1, nós então começamos na semana passada, né, o estudo da Epístola aos Gálatas. Eu dei uma introdução e eu vou continuar hoje nessa introdução. Eu gostaria de ler somente o primeiro versículo. Os 2 primeiros versículos. Paulo, apóstolo, abre parênteses, né, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Bom, só até aqui. Vamos fazer uma recordação. O que nós vimos na semana passada? Nós vimos que alguns dos fariseus que haviam se convertido, porque muitos se converteram, né? Eles não compreenderam que em Jesus aquelas cerimônias judaicas haviam tido seu cumprimento, né? E esses homens passaram a visitar as igrejas gentias, as igrejas de novos convertidos, as igrejas nascentes, e eles começaram a semear dúvidas no coração dos gentios. Eles começaram a dizer que se eles não se circuncidassem, se eles não se submetessem àqueles preceitos, àquelas cerimônias judaicas, eles não poderiam ser salvos. Então era preciso, segundo eles, segundo o ensino deles, que para que eles fossem salvos, ou seja, para que passassem a fé cristã, antes eles precisariam se tornar judeus, né? E para tornar aquele trabalho mais eficiente, o que esses judaizantes começaram a fazer também? Eles começaram a destruir a autoridade do apóstolo Paulo. Lembram do que eu falei? Provavelmente eles diziam coisas como: vejam aí esse homem, ele se diz apóstolo, mas ele mesmo, ele segue as cerimônias que ele diz para vocês não seguirem. Ao mesmo tempo que ele diz para vocês não seguirem, ele está seguindo, está cumprindo. Então ele é um falso apóstolo. E vimos que não houve nenhum lugar no Império Romano em que esse ataque tenha sido tão sério e tenha sido tão bem sucedido do que na província da Galácia, né? Então o Paulo escreve essa epístola por causa disso. Ele escreve essa epístola para defender o seu apostolado, em primeiro lugar. Ele escreve essa epístola para defender aquilo que ele ensinou aos Gálatas. Ele escreve a sua epístola para recordar aqueles
jovens cristãos, aqueles cristãos recém-convertidos, de que eles estavam se afastando do verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho era aquele evangelho que ele os havia ensinado quando ele esteve entre eles. E ele diz aqui, as igrejas da Galácia. Não foi uma igreja só, não é? Não é? Paulo escreve aos Coríntios, é a igreja de Corinto, mas aqui ele está escrevendo as igrejas da província da Galácia. Né? E quais foram essas igrejas? Quais foram as cidades que receberam essa carta? Em primeiro lugar, o que é a Galácia? Né? Galácia literalmente seria o país dos Gálatas, né? Mas na realidade, Gálata é gaulês. A Galácia vem de gaulês, mas vocês sabem que os gauleses estão aonde? Quem leu Asterix, Obelix? Hein, Rosana? França, né? Os gauleses são, na realidade, os antepassados dos franceses, mas acontece que no século III a.C., várias tribos gaulesas, elas se dirigiram para o leste, saqueando, roubando, assaltando, assolando, até que eles chegaram na Ásia Menor, que é a atual, qual país? Que era a província da Ásia Menor e da Galácia também? Turquia. Então eles se estabeleceram, essas tribos de gauleses se estabeleceram no centro da atual Turquia, né? Que era então província da Galácia, a província romana da Galácia, né? No tempo do Império Romano. No tempo do apóstolo Paulo, esses gauleses já tinham se misturado com a população local, né? Mas o nome da região, que era agora essa província romana, ficou. Eles continuaram sendo conhecidos pelo nome dos antigos conquistadores. Né? Nós sabemos, por Atos 13 e 14, que o sul dessa província da Galácia foi visitado por Paulo na sua primeira viagem missionária. E várias igrejas foram fundadas nessa província. As 3 maiores cidades, Icônio, Listra e Derbe, são citadas lá nesses capítulos 13 e 14 de Gálatas. Essas cidades, então, elas estavam no sul e eram situadas ao longo das principais rotas de viagem. Por exemplo, Rio-São Paulo, né? A rodovia mais importante do país. Então, as cidades ao longo da rodovia Rio-São Paulo. Então, havia aquelas estradas romanas e essas cidades, Icônio, Listra e Derbe, estavam situadas aí às margens das principais rotas de comércio. Né? Mas existem alguns estudiosos que creem que Paulo escreveu essa carta que nós temos em mãos, não a essas cidades do sul da Galácia, mas a algumas pequenas e, digamos assim, obscuras igrejas situadas em pequenas e obscuras cidades do norte da Galácia, que era mais empobrecido, digamos assim, né? Menos habitado. Por que eles creem nisso? Eles creem nisso por causa de Gálatas 4, de 13 a 15. Se vocês quiserem abrir enquanto eu falo, né? Gálatas 4, de 13 a 15, nós vemos uma descrição que o apóstolo Paulo dá da presença dele entre os Gálatas. O apóstolo Paulo ali diz que a obra dele entre os Gálatas não foi algo planejado, que a presença dele ali foi consequência de uma enfermidade que ele teve. E essa enfermidade obrigou o apóstolo a fazer uma pausa na sua viagem missionária, a interromper a sua viagem missionária. Interessante, né? Que às vezes a gente pensa que certas coisas são, na realidade, um obstáculo à nossa obra, uma doença que nos acomete, é um obstáculo àquilo que nós queremos fazer, mas na realidade o que nós estamos vendo aqui? Que faz parte dos planos de Deus, não é? Então nós não precisamos ficar reclamando,
de nada. Faz parte dos planos de Deus. E nós vemos que essas circunstâncias descritas aí em Gálatas 4, elas não se parecem de modo nenhum com as circunstâncias que estão sendo descritas em Atos 13 e 14. Porque lá em Atos 13 e 14, nós vemos que a passagem do apóstolo Paulo pelas igrejas do sul da Galácia é descrita como cheia de atividade, né? É um trabalho intenso, um trabalho estafante, um trabalho perigoso, trabalho que não poderia ter sido feito por um homem doente, como o apóstolo Paulo está afirmando aqui, ter estado entre os Gálatas. Então, se esse grupo de estudiosos estiver certo, então as igrejas que receberam essa carta de Paulo, né, foram as igrejas das cidades do norte da Galácia, Ancira, Pessino e Távia, certo? Ancira, Pessino e Távia. E elas possivelmente foram estabelecidas por Paulo na sua segunda viagem missionária e não na sua primeira viagem missionária. E essas igrejas não são mencionadas em Atos, né? Mas para nós não importa quais foram as igrejas que receberam, se foram as do norte, se foram as do sul. Paulo não diz aqui, talvez tenha sido as do norte e as do sul, juntas, né? Mas o que importa para nós, atualmente, é o conteúdo da carta, né? Então, onde quer que os destinatários originais estivessem, eles receberam um documento de valor inestimável. Eles receberam uma carta inspirada pelo Espírito Santo, inspirada pelo próprio Deus, portanto, né? E que a igreja reconheceu a autoridade dessa carta, submeteu a autoridade dessa carta e incorporou essa carta ao cânon inspirado da Escritura Sagrada, né? Reconhecendo que ela realmente foi inspirada pelo Espírito Santo. E nessa carta, irmãos, o apóstolo Paulo ele responde a pergunta mais importante do cristianismo, a mais básica e fundamental da nossa fé. Qual é a pergunta? Cristo é suficiente para a nossa salvação? Alguma coisa precisa ser acrescentada à obra expiatória de Jesus? O que eu preciso fazer para ser salvo? Essas são as perguntas, ou basicamente a pergunta fundamental, e as outras decorrem dela. Ou seja, a suficiência de Cristo para a nossa salvação. O grande tema dessa carta, irmãos, está no versículo central, que é o 5:1. É o centro, o tema. É a liberdade cristã. É a nossa liberdade. E nenhuma das outras cartas do apóstolo Paulo, nenhuma das outras epístolas, se caracteriza por essa unidade de propósito. Paulo escreve basicamente para defender a suficiência de Cristo para a nossa salvação. Então, irmãos, resumindo até agora, né, o que nós precisamos lembrar sempre quando nós lemos essa epístola. Primeiro, os inimigos do apóstolo Paulo estavam procurando desacreditar a mensagem dele. Eles estavam fazendo com que os crentes passassem a se submeter a certos preceitos cerimoniais para que eles pudessem ser realmente salvos, né? Eles também negavam que o apóstolo Paulo fosse um apóstolo. E o resultado desse ensino falso é que os cristãos, e nós vemos isso, né, em Gálatas, que Paulo diz no verso 6 do capítulo 1, que ele ficou até espantado, maravilhado nesse sentido negativo, né, de forma tão rápida os Gálatas estivessem passando do evangelho para esse ensino falso, né? Eles começaram então a conduzir a vida deles de uma forma errada em vários aspectos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ou seja, a partir do momento em que você acredita numa doutrina errada, a sua vida passa a ser vivida de forma errada também, incorreta. E o que o apóstolo Paulo faz nessa epístola?
três coisas básicas. Em primeiro lugar, ele defende a sua autoridade apostólica. Guardem isso. Em segundo lugar, ele defende o ensino dele, ou seja, o que eu ensinei, eu tenho autoridade para ensinar. Meu ensino é autoritativo. E, em terceiro lugar, ele exorta os seus leitores a viverem de acordo com esse ensino, ou seja, levar uma vida reta. Se vocês viverem de acordo com o meu ensino, que é, eu tenho autoridade para isso, vocês vão viver uma vida reta, sim, pender para a esquerda ou para a direita, né? Então, a Epístola aos Gálatas tem 3 seções. Cada seção tem 2 capítulos. Gálatas tem 6 capítulos. A primeira seção é pessoal. Ele defende a sua autoridade. A segunda seção é doutrinária. Ele defende o seu ensino. E a terceira seção é prática. Ele está exortando-nos a viver uma vida reta. Há uma outra forma de colocar isso também. A primeira seção trata da vocação do apóstolo, do chamado que Deus fez a Paulo para ser um apóstolo. A segunda seção, que é a seção doutrinária, o Paulo vai falar da liberdade da lei. E a terceira seção ele fala da vida dos crentes. Ou seja, ainda uma outra forma de apresentar. Na primeira seção, o apóstolo Paulo apresenta a liberdade. Na segunda, ele defende a doutrina da liberdade. E na terceira, ele apresenta uma vida livre, a vida de liberdade. Então, mais uma vez, na primeira a doutrina é apresentada, na segunda a doutrina é defendida e na terceira a doutrina é praticada. Ok? E na próxima quinta-feira nós vamos então começar a descobrir a razão pela qual a Epístola aos Gálatas é chamada de a Magna Carta da Liberdade Cristã. Nós vamos conhecer com mais profundidade essa verdade essencial à nossa fé, que o apóstolo Paulo apresenta aqui. A justificação é pela fé e pela fé somente. Não existe nenhum ritual, não existe nenhuma cerimônia, não existe nenhuma forma de culto, não existe nenhuma adesão a qualquer tipo de organização. Nada disso é necessário para a salvação. O exemplo, né? Os testemunhos de Jeová dizem: é necessário que você faça parte da organização dos testemunhos de Jeová para que seja salvo. O apóstolo Paulo aos Gálatas está dizendo o contrário. Os adventistas do sétimo dia dizem que só os adventistas são a igreja remanescente na terra. E é a mesma coisa, se você não é da igreja dos adventistas, você também não está salvo. O apóstolo Paulo está dizendo outra coisa. O que eu preciso? O que eu preciso é de Jesus. O que eu preciso é saber que Ele é o meu Salvador. O que eu preciso é entregar a minha vida a Ele. Mas nós vamos também saber que esta fé que me une a Ele, ela não vem de nós. Ela não vem das nossas obras, não vem das minhas realizações. Ela é um dom de Deus. Nós não podemos nos gloriar. E o que significa isso? Nós vamos aprender também que se você acha que a sua salvação se deve a alguma coisa que você faz, por mínimo que seja, você não sabe nada de evangelho. Você não entende nada de salvação. Isso é o que Lutero disse. Então, a partir do momento em que nós conhecermos com mais profundidade que, de fato, a nossa fé é um dom de Deus, isso vai resultar em 3 coisas, como nós vamos ver ao longo das semanas e meses seguintes. Em primeiro lugar, nós vamos passar a ter realmente uma completa submissão à vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós vamos passar a manifestar cada vez mais as virtudes de Cristo na nossa vida. E em terceiro lugar, nós vamos manifestar crescentemente uma conformidade com a lei de Deus. Nós fomos libertos dessa lei, né, para andar em conformidade com ela. Isso que nós vamos ver.
né? Então, vou terminar bem na hora certa, só citando o versículo central dessa epístola que diz o seguinte, Gálatas 5:1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a colocar-vos debaixo de julgo de servidão. Amém? Amém. Pai Celeste, obrigado, Senhor, por esse pequeno momento de meditação na Tua Palavra. E que, como sempre te pedimos, que com muito cuidado, com muito vagar, com muito critério, com segurança em cada passo, possamos caminhar pela Tua Palavra, Senhor Deus, viva e eficaz, inspirada pelo Teu Santo Espírito, Senhor, e que ela possa realmente invadir os nossos corações, limpar-nos, Senhor Deus, como ela limpou tantos e tantos homens do passado, que ela nos limpe também, e que, por meio dela, nós sejamos habilitados pelo Teu Santo Espírito a, de glória em glória, sermos transformados na imagem do Teu Filho para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor Deus. Que seja assim. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Amém, irmãos.